Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Monique, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você gosta de conteúdo assim, já se inscreve, já deixa um joinha que ajuda bastante na divulgação. Hoje o caso é bem sensível, é um caso recente que foi descoberto agora em janeiro desse ano, então fiquem ligados que eu vou contar pra vocês. Então, bora pro caso de hoje. Lacey Ellen Fletcher nasceu em 1986 e ela era filha única de Clay e Sheila Fletcher. Seu pai tinha um cargo importante em uma associação de preservação da memória da Guerra Civil Americana. Já sua mãe, ela era uma ex-vereadora da cidade, era assistente do promotor da cidade de Zachary e eram frequentadores assíduos da Igreja Batista da cidade. Lacey tinha autismo até então leve e pessoas próximas diziam que ela era uma menina muito doce, gentil e educada. Quando Lacey tinha 9 anos, eles se mudaram para Louisiana em uma casa de 2 andares e uma rua sem saída. Lacey então frequentou a antiga Academia Batista de Brownsville, na Louisiana, onde foi destaque na equipe de vôlei escolar. Quando Lacey começou a cursar o 9º ano na escola, foi percebido que o grau de autismo dela tinha aumentado, então ela não estava mais se envolvendo com outras crianças e outros adolescentes da escola, ela estava muito reclusa, então os pais dela decidiram educá-la em casa, isso ela tinha 14 anos de idade. Um dos seus vizinhos, chamava Robert Blades Jr., ele disse que a Lacey era uma adolescente diferente das outras, porque ela não tinha evoluído ainda para a idade de uma adolescente, já que os outros adolescentes estavam fazendo coisas da idade, enquanto ela tinha parado no tempo. Então, com 18 anos ainda, ela gostava de assistir filme da Disney, ouvir músicas da Disney, enquanto os outros adolescentes estavam saindo e fazendo coisas da idade. O pai de Robert Blades, também chamado Robert Blades, ele disse que a última vez que ele viu a Lacey na rua, ela tinha em torno de 21 anos, e parecia que ela estava muito bem, ela sempre me pareceu muito magra, mas aparentemente ela não mostrava nenhum problema de saúde e ela estava na rua andando e carregando os pezinhos, fazendo exercício, e ele não chegou para conversar com ela, não achou que era necessário. Depois desse dia, ninguém mais viu a Lacey na rua e há uns 5 anos o Robert ele chegou no pai da Lacey, o Clay, e perguntou o que tinha acontecido com ela, se ela tinha mudado, se ela tinha casado, seguido a vida. E o pai dela respondeu que não, que ela estava bem e que ela estava em casa, e aí ele mudou de assunto e não foi mais falado nisso. E depois disso se passaram ao todo 15 anos que ninguém mais tinha visto a Lacey na rua ou em qualquer outro lugar. Tinha vizinhos e amigos dos pais que nem sabiam que eles tinham uma filha. Dia 3 de janeiro de 2022, a Sheila, mãe da Lacey, liga para a polícia por volta de 2 da manhã, informando que a Lacey não estava respirando. Nesse momento, ela já tinha 36 anos. E antes de dar sequência do que eles encontraram dentro da casa, o que estava acontecendo com a Lacey, o Robert, ele disse que provavelmente a Sheila não tenha chamado a polícia porque a filha não estava respirando, mas sim porque algum motivo um vizinho passou pela janela e viu a Lacey no sofá de uma maneira muito estranha e avisou os pais dela que se eles não chamassem a polícia, ele iria chamar. Então ele acredita que tenha sido esse o motivo dos pais terem chamado a polícia. Então quando a polícia chegou na casa, eles já perceberam que tinha um cheiro absurdo, muito estranho dentro da casa. O que era estranho é que muitas partes da casa estavam totalmente arrumadas, enquanto a outra parte, onde ficava a Lacey, tinha um cheiro absurdo. Absurdo mesmo, que eles não conseguiam respirar, tinham que sair da casa. Então eles chegaram e viram uma cena terrível, horrível, horripilante, que eles nunca mais vão esquecer na vida. Nesse momento eles chamam o legista Evil Bickham. Ele também chegou no local e ficou chocado com o que ele encontrou. E o que eu vou contar agora é bem complicado assim, porque a gente nem imagina o que essa menina sofreu até morrer. Lacey foi encontrada parcialmente nua, sentada e submersa em um buraco em um sofá, como se ela tivesse se fundido, e ela estava inteiramente coberta com urina, fezes líquidas e picadas de inseto. Seus cabelos estavam emaranhados e haviam larvas por todo o canto. Pesava cerca de 45 quilos.
Havia também insetos vivos e fezes de roedores nas proximidades de Lacey, e ela ainda estava positiva para a Covid-19. O legista, depois disso, ele falou que foi a cena mais horrível que ele já viu na vida, que foi repugnante. E ele também disse que a Lacey já havia morrido pelo menos 24 ou 48 horas antes dos pais chamarem a polícia. Eu vou mostrar a foto do sofá onde ela estava sentada. Gente, é terrível, porque ali ela ficou por pelo menos 12 anos sentada na mesma posição. Isso porque ela acabou desenvolvendo uma doença extremamente rara chamada síndrome do encarceramento, que é basicamente a paralisia de todos os músculos do corpo, menos o do que controla os olhos. Então ela não tinha movimento nenhum, ela dependia 100% dos pais que não acolheram ela, que não cuidaram. E desde então ela nunca mais tinha ido ao médico. A última vez que ela foi no médico, ela tinha 16 anos, então o autismo dela se agravou por causa da ausência do médico também, do tratamento, e por alguma razão ela desenvolveu essa doença. A causa da morte decorreu da negligência médica grave que levou à desnutrição crônica, fome aguda, imobilidade, formação aguda de úlcera, osteomielite, que é infecção óssea, que levou finalmente à sepse, além de estar infectada com Covid-19. Ela ainda tinha todos os dentes da frente e seus olhos estavam bem abertos. Ela tinha grandes manchas vermelhas e suas nádegas foram comidas por pelo menos 12 anos na mesma posição. Então, os pais dela, Clay Fletcher, que na época tinha 65 anos, e Sheila, que tinha 64, eles foram acusados de homicídio culposo e foram levados à prisão paroquial de East Feliciana. Mas após 36 horas, eles pagaram a fiança de 300 mil cada e foram liberados. Clay foi liberado 12 horas mais tarde por seu dinheiro não ter saído a tempo. Houve então uma sessão selada para um grande júri em 29 de maio desse ano, onde o procurador Sam Aquila mostrou imagens perturbadoras para as pessoas que elas não conseguiram ter reação, ficaram horrorizadas com as fotos que foram tiradas da Lacey. O grande júri, eles não determinam o veredito dos réus, tanto que os réus não precisam estar necessariamente presentes, mas eles decidem se há prova suficiente para que o caso seja levado a julgamento. E não tem a necessidade de ter um advogado, apenas um promotor. E então um grande júri concordou com o promotor de que os pais de Lacey não deveriam ser acusados por homicídio culposo, mas sim por assassinato em segundo grau. E se condenados, o casal pode pegar a prisão perpétua sem direito a condicional, e o julgamento está previsto para outubro desse ano, mas as primeiras acusações já podem ocorrer por essas semanas. Esse caso é muito recente, então ainda não tem muitas informações sobre ele, mas é um caso que chocou todo mundo. É uma coisa inacreditável que os pais conseguiram fazer com essa menina, o que ela passou até vir a falecer, e vai saber de que jeito que ela morreu. É uma situação bem complicada, eu acho que é um dos piores casos que eu contei aqui. Eu acho que todos têm uma dificuldade para contar, para ouvir, né? Vocês que me acompanham. Mas esse aqui, de saber as condições que ela foi encontrada, tipo, derretida, fundida no sofá, é uma coisa inacreditável. É absurdo que os pais têm coragem de fazer. E ainda tem pessoas que não acreditam que eles eram capazes de fazer uma coisa dessa, por conhecer a índole deles, por ser pessoas que eles nem imaginavam que faria esse tipo de coisa, frequentavam a igreja, tinha uma vida social comum, muitos nem sabiam que ele tinha uma filha. Imagina uma filha nessas condições. Realmente é uma coisa imperdoável. A prisão perpétua ainda é muito pouco para eles pagarem, porque o que eles fizeram não tem perdão. E o estranho é, eles tinham dinheiro suficiente, eles tinham condições, e eles pagaram 300 mil dólares para sair da cadeia para cada um, e não tinham dinheiro para ajudar a filha. Se eles não conseguiam cuidar dela, que contratasse alguém para cuidar dela, pelo menos ela não teria que ter passado por tudo isso. Então, acho que a maldade tá aí e não tem desculpa o que eles fizeram. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que de alguma maneira vocês tenham, gostado. Não é uma história fácil de contar, nem uma história fácil de ouvir. Se você gosta de conteúdo assim, já se inscreve. Toda semana tem vídeo novo e a gente se vê semana que vem. Beijo e tchau, tchau.